Depois vem o romantismo, e aí eu escolhi o José de Alencar. Rapidamente falaremos sobre ele, porque há uma discussão grande se o José de Alencar deve ou não ser estudado em literatura cearense, não é? Uma vez que ele saiu daqui muito cedo e a produção dele não é especificamente sobre o Ceará, não é? Aliás, quando ele tenta falar sobre o Ceará, nós vamos ver que a distância faz com que ele cometa alguns equívocos. Então eu trouxe para vocês uma versão do Guarani em quadrinhos. Então sobre nós vamos falar sobre o Juvenal Galeno, porque este sim, pessoal, é o pioneiro praticamente em quase tudo quando se fala de literatura cearense. Nós vamos falar o tanto que Juvenal Galeno contribuiu para que a literatura se iniciasse e se firmasse. Então aí depois nós vamos para uma segunda geração romântica, que é o byronismo. Nós tivemos aquela geração ultra romântica. Só para lembrar, o romantismo se divide em três fases: a fase indianista, a fase byronista, né? E uma terceira fase que ela já começa a antecipar algumas questões do realismo. Então no byronismo nós tivemos poetas, né, ultra românticos. Veremos Joaquim de Souza e Barbosa de Freitas. E o condoreirismo são os poetas ligados à campanha da libertação dos escravos. E aí nós veremos, pessoal, um momento de transição entre realismo e romantismo, que é a reação antirromântica da Academia Francesa, né? A gente vai ver o que é isso. Essa Academia Francesa ainda está dentro desse período que cobre o romantismo, mas ele já começa a fazer uma antecipação do realismo. Então no realismo nós vamos ver agremiações importantes como o Clube Literário, a Padaria Espiritual. A Padaria Espiritual, ela tem essa fase mais realista. Depois nós vamos ver que ela já começa a encampar algumas coisas do simbolismo. Veremos também o Centro Literário. Vocês observarão ao longo do estudo da literatura cearense como nós produzimos muito, pessoal, em grupos, né? A literatura cearense tem isso, né? Nós trabalhamos muito em cima de agremiações. Já os oiteiros, né, já pode ser visto aí como o início desse processo todo. Então nós sempre trabalhamos em cima de instituições, né? Em cima de Academia Francesa, Clube Literário, Padaria Espiritual, Centro Literário. E aí vamos ver o simbolismo, o parnasianismo. Então notem que o movimento, né, o movimento dos nossos períodos literários não são exatamente iguais aos da literatura brasileira. Nós temos fluxos e refluxos, né? Então o parnasianismo se segue ao simbolismo, convivem, não é? O realismo volta novamente, nós vamos ver isso. E finalmente o pré-modernismo com Mário da Silveira e Leão de Vasconcelos. Então esses são os autores que eu vou privilegiar na nossa passagem aí. Bom, sobre avaliação, pessoal. Então, já desde o semestre passado eu tenho procurado fazer umas avaliações que fujam um pouco do tradicional, por conta desse trabalho de aulas remotas. Então eu pensei a primeira avaliação da gente ser a contribuição para o desenvolvimento de um dicionário de escritores cearenses. Pessoas nascidas no Ceará ou radicadas, identificadas com o Ceará. Então eu já fiz isso semestre passado, pessoal, com a literatura africana e com a literatura popular. Como é que funciona? Então vocês se arrumarão, se arranjarão aí em equipes. Vocês passarão para mim essas equipes, né? Pode ser até trios.
Quem quiser pode trabalhar também individualmente. Então, depois que eu tiver a posse de todas as equipes, eu vou fazer um sorteio, vocês terão que confiar em mim, né? Então vocês receberão o nome de um autor. Então vocês irão fazer uma pesquisa sobre esse autor e procurar uma obra dele, um fragmento da obra. Se for poemas, 3 poemas, procurar 3 poemas. Se for um conto, escolha um conto, um romance, um trecho do romance. Então eu mandarei para vocês previamente, bem antes, eu vou mandar para vocês um texto para servir de guia. Então a minha ideia é que a gente vá preparar aí um dicionário, né? Um dicionário com essas figuras da nossa literatura. Então isso aí seria a nossa primeira avaliação, ok? Então nós vamos nos demorar a falar sobre essa avaliação, como é que vai ser, mas já tem algumas coisas aí, já que eu antecipei. Primeiro, o professor enviará um texto para servir de guia para os alunos. Segundo, a definição do autor a ser pesquisado será feita por sorteio pelo professor. E aí temos algumas questões. A biografia do autor, no máximo uma lauda. Então eu pensei aí pelo menos 3 páginas, 3 folhas, né? 3 laudas. Então nós temos aí a biografia do autor, no máximo uma lauda, senão a pessoa vai consumir a maior parte do trabalho dele só falando sobre o autor. Características da obra do autor. Então você vai pesquisar. E finalmente a análise da obra do autor. Então são 3 sessões dentro do seu trabalho. Então você vai analisar a obra do autor, fazer comentários, trazer o trecho e comentar, ok? Então tudo isso vocês verão no texto que eu enviarei para vocês, como é que funciona mais ou menos o texto que eu quero que vocês façam. Esse trabalho vocês enviarão em Word para mim, não mandem em PDF. Vamos mandar em Word e a gente vai combinar um dia para vocês, a partir de um determinado dia. A gente vai ter um início até um final, para vocês mandarem esse trabalho para o meu e-mail, né? Ok? E aí, gente, pensei numa segunda avaliação, que é uma prova individual sobre o romance Dona Guidinha do Poço, do Manuel de Oliveira Paiva, né? Então a gente vai ler e vai trazer discussões sobre esse romance no seu devido tempo, ok? Bom, vou voltar aqui para olhar para vocês todos, tá? E já querer saber de vocês se já tem alguma pergunta até agora. Alguém quer fazer uma pergunta? Não se reprime. Opa! Literaturas africanas do Senhor. E aí a segunda avaliação, a nota pintou como um pouco extra. Aí eu queria saber, nesse caso aqui, de literatura cearense, cada avaliação vai valer 10 ou a segunda vai valer 20 pontos extra? Vamos deixar para definir isso mais à frente, porque vai depender do nosso ritmo, tá? Do nosso ritmo. Então, talvez a gente faça a mesma coisa do semestre passado, mas por enquanto não tenho essa definição para te dar ainda, tá bom? Tá certo. Tá certo? Obrigada. Outra coisa, pessoal, muita gente tá com dificuldade de acompanhar as aulas, então eu queria deixar vocês bem à vontade. Eu não vou cobrar presença para vocês, tá? Não vou cobrar presença. As aulas serão postadas também, então quem não puder no dia da aula síncrona estar presente, né? Pode assistir a aula depois, aí a aula gravada, ok? Bom, o que mais, gente? Mais perguntas? Não se reprimam. Não?
Posso? Professor, Opa. com licença. É porque o senhor falou que ela não está gravada, aí então eu vou perguntar a ele se era para ele estar gravando este momento agora. Estou gravando. Sim. Tá sendo gravado, tá? Não apareceu. Vai tá, não, tá sendo gravado aqui no celular. Eu não sei fazer, infelizmente, a gravação pelo meu normal. Entendi. Tá bom? Tá certo. Eu ainda sou da época da máquina de escrever, gente. Eu sou praticamente analfabete, né? E tem sido uma lição de humildade para mim essas aulas remotas aí. Tenho nas africanas eu tenho um meu monitor que me ajuda muito. E nas aulas de literatura popular quem me ajuda é a Aruxa, que é monitora do meu grupo de estudos, né? Mas na cearense eu não tenho nem monitor, né? E nem tenho também grupo de estudos ainda. Ok? Então conto muito com a colaboração de vocês. Bom, então, gente, vou dando seguimento. Quando vocês quiserem. Obrigado, Jane. Você é demais. Então, vou aqui agora, pessoal, para um roteiro que eu preparei. E aí a gente vai comentando, ok? Então, alguns dos autores que nós vamos tratar, eu já li rapidamente para vocês, mas temos aí José de Alencar, Juvenal Galeno. Temos autores que não nasceram no Ceará, como Rodolfo Teófilo, que nasceu na Bahia, né? Mas a vida dele toda foi aqui. Então também pessoas que não obrigatoriamente nasceram aqui, mas estão identificados. Tive o cuidado, pessoal, de selecionar mulheres também. Muitas vezes o cânone é muito cruel para com as mulheres, então tive cuidado de separar aí a Francisca Clotilde, Emília Freitas, tem mais, gente. Tem mais, Francisca Clotilde, Emília Freitas, tem mais outras mulheres também, tá? Não me ocorre agora, mas por favor, pode. Não lhe... Tô, agora sim. Isso. A segunda avaliação poderia ser uma semana de seminário, com 2 dias, pesquisa. Aí cada grupo teria 15 minutos para apresentar os seus tutores, porque tipo, a gente vai fazer o trabalho, mas... Eu tenho cuidado de socializar o trabalho de vocês, sabe? Mas o nosso problema é só uma coisa chamada tempo. É muita coisa para a gente tratar em um semestre só. Então a minha preocupação com os seminários é só essa, da gente não ter tempo, né? Porque como a gente só é disponibilizado 1 hora, né, aqui pelo Google Meet, então a gente só pode ter 4 equipes em cada dia. Então vocês imaginem quantos dias nós precisaremos para os seminários. Serão muitos dias. Esse que é o problema. Mas é uma ideia muito, muito interessante aí. Tá baixinho o seu áudio. Mês passado, Opa! isso foi muito massa. Pois é. Uma semana só de apresentações do trabalho, foi como se fosse um ponto de pesquisa. Aham. Pois vamos fazer o seguinte, vamos colocar isso como uma possibilidade. O que vocês acham, gente? Eu gostaria da gente apresentar os trabalhos, acho que é interessante, porque todo mundo conhece um pouco. Seria só realmente encontrar alguma forma de conseguir estender as reuniões do Google Meet. Se você tem um e-mail institucional, porque o e-mail institucional geralmente não tem limite não, para o tamanho da chamada. Rapaz, eu tenho um e-mail da UFC, mas eu não uso há muito tempo, porque era um e-mail... Oi, pois não? O senhor pode também terminar uma ligação e fazer uma nova sala. Entendi, perfeito. O problema é que depois desta aula eu tenho já uma outra. Eu tenho no mesmo dia
da literatura cearense eu não posso estender porque eu já tenho literaturas africanas logo depois de vocês aqui. Mas a gente pode pensar um dia. Bom, é uma possibilidade, vamos colocar isso, é uma possibilidade. Adorei a ideia, a sugestão, tá bom? Vou olhar com muito carinho a possibilidade de fazermos isso. É muito interessante. Eu socializo sim o trabalho de vocês, né? Eu mando todos numa coisa só, num arquivo só, né? Mas, claro, apresentando é muito melhor, né? Bom, então, gente, já separei aqui algumas questões. Essa discussão que eu vou trazer agora, ela vai nos slides. Eu preparei slides para essa aula, quer dizer, eu irei preparar slides, mas esse conteúdo que eu vou passar para vocês agora já vai estar nos nossos slides, ok? Bom, então, gente, vamos começar do começo, né? Então, nossa literatura, ela começa ali entre 1813 e 1814, portanto, observe que é uma literatura que ela começa atrasada em relação à literatura brasileira, né? Então começa no início do século XIX, por volta de 1813 e 1814, com o movimento dos oiteiros. Então, se vocês forem, pessoal, no dicionário, vocês encontrarão, na maioria dos dicionários, oiteiro como variante da palavra outeiro, com U. Oiteiro ou outeiro, né? Outeiro ou oiteiro é um pequeno monte, uma elevação. Mas também pessoal, festa no pátio dos conventos. E aí é muito interessante essa segunda definição, porque ela dialoga com uma que Câmara Cascudo traz. Câmara Cascudo define oiteiro, né, como um concurso ou certame poético que se costumava celebrar nas festas religiosas, à noite, depois de terminado os atos da igreja. Esse poético passatempo tinha por cenário quase sempre a praça pública. Então essa definição do Câmara Cascudo se aproxima mais do que foram os oiteiros, né? Alguns colocam que os oiteiros tá ligado à oitiva, a ouvir, não é escutar. Então, com esse significado do Câmara Cascudo, nós temos um livro de José Soares chamado exatamente Oiteiro, que diz o seguinte, um trechinho. A viúva Machado era uma senhora de léguas e mais léguas de terras, à margem direita do rio Potengi. Sua propriedade começava nos bairros de Natal e se estendia até a cidade de São Tomé, no Rio Grande do Norte. Todas as terras onde foram construídas as cidades de Parnamirim e Macaíba, para quem não conhece o Rio Grande do Norte, gente, são duas cidades muito próximas de Natal, são vizinhas a Natal, né? Quando você vai em direção a Natal, você passa por essas cidades. Macaíba você passa só pela entrada, né? E pertenceram a essa mulher que habitava um casarão no bairro dos Guarapes. Provavelmente é os Guararapes hoje, né? No alto de um morro, oiteiro, cuja vida esplendorosa alcançava grande extensão do rio Potengi até o mar. Então, desculpe, nesse sentido aí, oiteiro como morro, como alto, né? Bom, então, o que acontece, gente? O que acontece com os oiteiros no Ceará? Nós tivemos um governador chamado Coronel Manuel Inácio de Sampaio, que foi governador, ele começou no ano anterior, em 1812, né? Que ele era um mecenas, né? Ele gostava muito da arte. E foi em torno dele que alguns autores se reuniam. Então, na casa dele, né, nós tínhamos essas reuniões. Então,
os oiteiros foram exatamente esse movimento em torno do Coronel Manuel Inácio de Sampaio. Basicamente, gente, é uma literatura chamada áulica, tá ligado a palácio. Áulico é algo ligado a palácio. Então é uma literatura basicamente para o louvor do próprio Manuel Inácio de Sampaio. Isso não é novidade nenhuma. Há séculos, né, os escritores produziram obras, né, que louvavam o mecenas, aquele que patrocinava suas obras, né, que de alguma forma beneficiava os autores conseguiam um emprego através daquela figura, né? Bom, então é uma poesia, gente, laudatória, de louvor. O que é que está acontecendo na literatura brasileira quando surge o movimento dos oiteiros? O que é que está acontecendo, pessoal? Nós já passamos na literatura brasileira pelo arcadismo, né? Só para lembrar, o arcadismo foi aquela literatura em que os poetas se fingiam pastores, né? Fingiam que eram pastores, então os seus poemas se passavam no campo, na zona, né, no campo, eles cuidando de pastores, e era basicamente uma literatura que se repetia. Quem via uma, basicamente vinham todas, porque ela tinha mais ou menos um padrão, era a exaltação, né, do seu rebanho, do seu campo, local onde vivia, né, da sua musa, né, e ele como pastor se colocava como alguém humilde e tal e tal. Foi uma literatura que cultivou também muito o soneto, a ode, porque era uma literatura ligada a esse passado clássico, por isso chamado também de neoclássico. Então muitos das estruturas da Grécia e da Roma antiga foram recuperados pelos poetas do arcadismo. Então nós já tínhamos passado, não é, pelo arcadismo, estávamos na chamada fase de transição. É a fase que passa da literatura colonial para a literatura nacional. No entanto, os nossos poetas ainda vão cultivar a poesia neoclássica, com uma diferença básica. Nossa literatura dos oiteiros não teve pastoralismo. Os poetas não se fingiram pastores, não falavam, né, sobre o campo, esse universo todo aí do arcadismo. O que nós fizemos foi imitar as formas que eram utilizadas pelos árcades. E mais outra coisa que imitamos dos árcades, essa poesia laudatória. Muitos árcades produziram poesia de louvor. Por exemplo, a figura do Marquês de Pombal, né? É claro que nós tivemos também dentro do arcadismo figuras que foram exatamente contra, não é? As figuras que representavam Portugal, que foram figuras ligadas ao movimento da Inconfidência. Então, em suma, pessoal, resumindo, a literatura dos oiteiros foi uma literatura ligada à forma, né, ou a forma árcade, mas no plano do conteúdo nós só trouxemos para nós essa poesia de louvor, de laudatória, ok? Bom, por favor. Boa tarde. Os oiteiros, eles porque assim, entre o século XVIII e XIX no Brasil, né, era muito comum que fizessem aquelas academias literárias para que fosse mantido aquele... Pode falar. Os oiteiros é uma academia também? Não. Muito boa pergunta. Nós não tivemos nesse início aqui aquelas academias, né? Aquelas academias, elas copiam da Itália, né? A Itália que vai dar o início a essas academias. Então, não, os oiteiros não são uma academia.
né? Foi só o nome que se deu para essas reuniões aí. Eu até procurei saber de onde, quem foi a primeira pessoa a designar esse nome, mas eu não encontrei. Se os colegas encontrarem, tragam, que é uma informação importante para nós, né? Quem foi o primeiro a batizar como oiteiro esses movimentos? Se os próprios poetas, entre eles, designaram esse nome. Excelente pergunta. Por favor, tragam sempre, tá, gente? As que eu não souber, não se preocupem que eu não vou inventar. A gente vai e pesquisa. Pode fazer. Sua pergunta. Licença, é só porque a chamada vai já acabar. Que agora o Google Meet tem limite de hora. Isso. Então, quando encerrar aqui, a gente vai dar continuidade sobre os oiteiros no material que eu vou mandar para o nosso canal, ok, gente? E aí, quando tivermos o nosso próximo encontro, a gente recupera essa discussão, tá bom? A gente pode de repente fazer já na semana que vem um novo encontro, né? Um novo encontro para continuarmos essa discussão sobre os oiteiros, ok? Então vamos deixar que se encerre aí, né? São 14h54, tá bom? Eu não estou fazendo chamada, né? Então, pessoal, eu selecionei 3 autores aqui para nós, que foram o José Pacheco Espinosa, o Antônio de Castro e Silva, né? E o Pedro José da Costa Barro Júnior. Então aí tem